Salve, salve galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está me escutando nesse exato momento. Primeiramente eu queria agradecer, gente, pela avalanche de novos inscritos e comentários que vieram do canal da minha adorável Leandra, uma das minhas inspiradoras para ter o meu canal. Eu queria agradecer muito a vocês e no final do vídeo eu fiz uma singela homenagem a todo mundo que comentou. Eu fiz uma listinha com o nome de todos para poder agradecer, tá bom? E hoje a gente vai para o nosso segundo episódio do nosso quadro Vivências, onde a gente conta histórias que não incluem o sobrenatural, mas são histórias que são pesadas da mesma forma. Porque tem relato que ah, o próprio ser humano é mais sujo do que qualquer o diabo que aparece, como diz aquele ditado que a gente costuma brincar, tá eu e o diabo aqui debaixo das cobertas escutando esses relatos do povo. Mas enfim, gente, sem enrolação. Gente, o e-mail tá aqui embaixo. Você que tem seu relato pesado, seja ele cômico, igual Vivências Light, seja ele sobrenatural, igual Penumbra, conspiração, ou da sua vida mesmo, que você queira compartilhar com a gente, pode estar mandando pra gente aqui sem problemas, tá bom? O e-mail tá aqui, não precisa colocar seu nome se não quiser, lugar, nada. Que eu vou tentar ler o seu relato da melhor maneira possível. E o pessoal que tá comentando nos vídeos, por favor, continua comentando, continua dando like. Vocês estão me ajudando demais, gente. E eu tinha muita vergonha de fazer o canal aqui pra vocês, mas graças a Deus tô sendo bem aceito pela comunidade, né? E eu gostaria de retribuir cada vez mais, trazendo mais conteúdo pra vocês, tá bom? Muito obrigado ao pessoal que comenta. Eu tento responder cada comentário de vocês, tá bom? E outra coisa que eu queria falar. A minutagem tá aí embaixo, tá? Você que gosta de pular a introdução, a minutagem tá aí embaixo. E no final do vídeo eu vou mandar uns agradecimentos para as pessoas que comentaram nos meus últimos vídeos, tá? Falar o nome de todo mundo, que eu fiz uma listinha para agradecer vocês. Beleza? Muito obrigado. E fiquem com o nosso relato, que, gente, eu sempre gosto de avisar. Se você tem algum tipo de gatilho com questões, nesse caso desse relato, com questões de filho, relacionamento e tudo mais, não assista. Pode até tentar começar a assistir, mas se você perceber que não é para você, não assista, tá? Porque, como eu costumo dizer, nosso canal ele é para trazer entretenimento e conhecimento para vocês. A partir do momento que algo te aflige, é melhor você pular pro próximo. A gente tem todo tipo de relato aqui. Eu acredito que algum vai te trazer pelo menos uma dessas duas coisas que eu falei. Beleza? Então, se você tem algum tipo de gatilho, porque esse relato ele é forte e revoltante. As duas vezes que eu li ele para trazer para vocês, eu fiquei bem assim, tipo, ele é de deixar a gente bem pensativo, sabe? Sobre quem é o certo, quem é o errado, o que que eu tô lendo, o que que eu tô vendo, mas enfim. Chega de falar, chega de enrolação e bora pro nosso relato. Olá, Rômulo. Quero permanecer anônima. Sou fanática no seu fórum e após ver histórias de mulheres como eu, decidi tornar a minha história pública para que novas mulheres se atentem sobre os mínimos detalhes. Bom, minha história começou no ano de 2004, em uma balada qualquer, a qual eu costumava ir em meus finais de semana, pois no auge da minha solteirice eu gostava de viver a vida. Pois bem, foi nessa balada aonde eu conheci Gustavo. Gustavo era um homem bonito, alto, negro, lábios carnudos e sorriso cativante. E ao ver aquele homem que se encaixava perfeitamente no meu perfil de ficante perfeito, comecei a desejá-lo, e com pequenos olhares chamava sua atenção. Até que Gustavo, que não era bobo, percebendo minhas investidas singelas, se aproximou de mim, beijou a minha mão e, com todo o cavalheirismo do mundo,
me chamou para o fumódromo, lugar este mais silencioso, conveniente para que pudéssemos iniciar uma conversa. Gustavo falava bem, era educado, sabia exatamente como encantar uma mulher. Aquele homem era extremamente meticuloso e sabia exatamente a hora de executar cada movimento. Gustavo sabia a hora exata de sorrir, morder os lábios, de falar, ele sabia a hora exata de tudo. Aquele homem era literalmente um encantador de mulheres. Eu, já fascinada pelo seu perfil desde o início, a cada palavra que Gustavo dizia, me colocava ainda mais à sua disposição. Bom, e após Gustavo me deixar fascinada por completo, Gustavo lentamente me beijou. Seus lábios eram doce e refrescante. Aquela boca carnuda envolta na minha me levava a uma excitação extrema. Então, após nosso beijo, acalorado, fervoroso, Gustavo, ainda em seu perfil de cavalheirismo, me convidou para me deixar em minha casa. Eu, já enfeitiçada com a aparência e com os dotes de persuasão daquele sujeito, aceitei facilmente o seu convite. E ao contrário do que vocês devem estar pensando, não ocorreu nada, da balada até a minha casa, pois eu mesmo completamente envolvida por Gustavo, era muito conservadora, pelo incrível que pareça, e raramente me entregava fácil a algum homem. Meu hobby era beijar na boca, o algo a mais, em 99,999% das vezes, não acontecia. Eu gostava de experiências, eu gostava de ouvir os homens falarem, gostava de ver o quão eles se esforçavam para parecerem interessantes para mim, só para me ter por uma noite. E com todos os homens era a mesma coisa, eles me usavam e eu os usava. Eu deixava eles falarem todo aquele papinho de bom moço para mim e no final só misturar saliva e ir embora. Eu era vacinada contra homem galanteador. Bom, pelo menos eu achava que era, né? Normalmente, após um beijo casual de final de semana, eu sequer lembrava do rosto do cidadão na manhã seguinte. Porém, com Gustavo foi diferente. Desde quando aquele homem me deixou em casa, eu não queria sequer retirar o meu vestido do corpo, pois ali estava seu cheiro. E ali começava o início do meu amor doentio. Para Gustavo, talvez eu fosse só mais uma de uma noite qualquer. Porém, ao lhe desafiar com o meu não após suas investidas sexuais previamente moldadas, acho que Gustavo enxergou aquilo como um desafio, como um teste para superar seus próprios limites que já eram excelentes de persuasão. Após nosso primeiro beijo, Gustavo não parava de me ligar. Todos os dias aquele homem me ligava, me desejando bom dia, bom trabalho, bom almoço, boa janta e tudo mais. E sempre com aquela mesma voz sexy e melosa de locutor de rádio. E como os mais velhos dizem, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E comigo não foi diferente. Após tantas investidas e tantas declarações, estilo carro do amor de Gustavo, eu já estava completamente apaixonada por aquele homem. Gustavo ia na minha casa quase todos os dias, porém, ele nunca entrava. Desde cedo eu sempre fui independente. Saí da casa dos meus pais com 14 anos e desde então era dona de mim e das minhas coisas. Sempre trabalhei, me achava empoderada, a super mulher. Porém, a cada ida em minha casa, Gustavo quebrava mais a minha fama de machão. Era chuva, era sol, aquele homem estava lá, no meu portão. Vendo nas perspectivas de hoje, acredito que Gustavo estava determinado a me usar, pois na cabeça dele, eu, uma mulher tão nova, no auge dos meus 23 anos de idade,
totalmente independente e sozinha em casa, não querendo consumar o ato com ele, era como se fosse uma ofensa para aquele homem. Enfim, e como eu disse lá em cima, eu me apaixonei por Gustavo. Em um belo dia, dos vários a qual ele ia em meu portão, o chamei para entrar. Então, Gustavo fez o que tanto queria comigo. Gustavo aliviou em mim seu desejo de meses de espera, e além disso, reafirmou a si próprio que suas táticas ainda funcionavam. No momento exato a qual Gustavo consumou o ato, a entidade cavalheira que lhe acompanhava foi embora. Aquele homem não esperou sequer nossos corpos esfriarem, após tantas pegações fervorosas, e já revelou sua verdadeira face hostil. Gustavo, após consumar o ato, simplesmente virou, deitando-se com as costas sobre o colchão e sem pedir nenhum tipo de permissão para mim, a dona da casa, pegou o seu cigarro que estava ao lado, em sua calça jogada no chão, o acendeu, fumou, me deu tchau e foi embora. E eu, pensando no banho que iríamos tomar junto, na noite a qual dormiríamos de conchinha, fiquei incrédula. Como aquele homem era sujo! Ele simplesmente me fez de copo descartável, me usou e me jogou fora. Após esse dia, Gustavo cessou seu contato comigo. Gente, literalmente ele parou de falar comigo. Tipo, ele conseguiu o que queria, viu o que queria e foi embora. Enfim, mais um sexo casual para Gustavo. Mas para mim, aquele não era o fim. Eu estava obcecada por aquele homem. Nunca na vida algum homem havia me tratado de forma tão desprezível como Gustavo. E eu, com a desculpa que iria me vingar, vivia atrás daquele homem. Ligava, descobria onde era sua casa, seu trabalho. Eu vivia atrás dele. Não sei o porquê até hoje, por simples abstinência. Vários outros homens me davam bola, mas eu não queria. Eu queria Gustavo a qualquer custo. E eu sempre tentava me defender para mim mesma internamente, dizendo que eu estava fazendo tudo aquilo para fazer com Gustavo o mesmo que ele fez comigo e descartar. Mas na verdade, eu estava obcecada por Gustavo. Eu achava, na minha cabeça, que eu, assim como ele, gostava de desafios. Mas na verdade, eu era viciada em sofrer e me submeter a situações constrangedoras. Gustavo, que desde cedo percebia minhas alucinações, me usava quando ele queria, ia até minha casa, me lançava um papinho qualquer, me tomava e me jogava fora novamente. E eu, na minha mente de doente química, achava que a cada noite com Gustavo, ele se tornava mais meu. Gente, eu era realmente como uma usuária. Eu era obcecada por aquele homem. Chegou ao ponto de eu sair no meu horário de trabalho para viver stalkeando ele presencialmente. Eu seguia em baladas, fazia barraco, gritava e tudo mais que vocês imaginarem de pior. Eu comeria até merda se fosse preciso por aquele homem. E Gustavo, sempre frio e calculista, me humilhava, me usava e depois me jogava fora como sempre. E bom, após se passar alguns dias de uma das noites com Gustavo, comecei a me sentir mal. Comecei a sentir náuseas, vômitos e tudo mais. Sim, gente, eu estava grávida. E para mim foi a maior alegria do mundo, pois eu acreditava que tendo um bebê, Gustavo viveria só para mim, formando enfim a nossa sonhada família. E após Gustavo lembrar que eu existia de novo, pois ele só se lembrava de mim quando queria se esvaziar, por assim dizer, eu contei a verdade, lhe disse com os olhos marejados e brilhosos que estava grávida. E Gustavo, após ouvir aquilo, falou que o filho não era dele e que eu era mãe solteira e para que eu procurasse o pai daquele bebê, pois segundo ele, não iria assumir esse BO.
Eu fiquei toda chorosa em sua frente. Gustavo fez o quê? Fez o que sempre fazia. Me usou, vestiu suas roupas e foi embora. Porém, ele me disse algo a mais dessa vez. Disse para que nunca mais eu o procurasse. E eu, em prantos, pensei em minha mente: coitado do Gustavo, ele deve ter ficado tão em choque que não soube o que dizer. Ele estava de cabeça quente. Então, os meses foram se passando e Gustavo não me procurava. E eu, por estar extremamente mal por conta da gravidez, não conseguia sequer ir atrás dele. E o que mais me deixava agoniada e depressiva era não saber aonde o Gustavo estava. Foi aí que, com 6 meses de gestação, não aguentei e parti atrás de Gustavo. Procurei na sua casa, no trabalho, ele não estava em lugar nenhum, gente. Até que, voltando para casa, totalmente desesperada, como uma viciada em abstinência, vi Gustavo com alguns amigos em um posto de gasolina. Não pensei 2 vezes. Fui até Gustavo e cheguei toda sorridente, perguntando aonde é que ele estava durante todos esses meses. E Gustavo, já alterado, começou a gritar comigo e me humilhava na frente dos seus amigos, me chamando de vagabunda e tudo mais que vocês puderem imaginar. E logo após todos os xingamentos, ele me perguntou se eu achava que ele era louco de se deitar comigo com aquele barrigão. Falou que eu estava gorda e feia e que jamais me tocaria daquela forma, e enfatizou que aquele filho não era dele, na frente de todos os amigos e de todas as pessoas que estavam naquele posto. E bom, fui para casa chorando, me sentindo extremamente humilhada, porém prestei bem atenção nas palavras de Gustavo. Então deduzi que ele só não estava mais vindo me ver por causa do bebê. E eu, que estava adorando a ideia de ter um filho, comecei a odiar aquela criança. Então pensei comigo: entre essa criança que eu não conheço e Gustavo, eu prefiro o Gustavo. Então tomei a decisão. Eu iria retirar aquele ser de mim. Foi aí que eu inventei uma desculpa qualquer onde eu trabalhava, por quase 9 anos. Trabalhei naquele lugar dos meus 14 anos até os meus 23 anos de idade. Pedi para que me mandassem embora e fiz um acordo. E assim foi feito. Após o dinheiro cair em minha conta, procurei por todo o estado por pessoas que matassem anjos, se é que vocês me entendem. E foi aí que achei Lourdes, uma médica obstetra que fazia esse tipo de trabalho por fora de seus atendimentos convencionais. Porém, por ser médica e por possuir sua clínica, ela cobrava mais caro. Porém, ela não era uma amadora, tinha todos os equipamentos necessários para um parto, se é que vocês me entendem. Então, após pagar o valor pedido por ela, marquei a data, e assim foi. E o bebê preferir não saber o sexo. Já estava quase formado nos 6 meses de gestação. Foi como se eu tivesse feito uma cesariana. E assim foi. Paguei e retirei aquilo de dentro de mim. Como eu disse, eu faria de tudo para agradar Gustavo. Se ele me queria magra novamente, então que assim seja. E bom, como eu fiz praticamente uma cesariana, eu precisei levar pontos. E mesmo assim, 2 dias após o procedimento, lá estava eu novamente nos pés de Gustavo, procurando aquele homem por toda a cidade. Após achar Gustavo, eu lhe disse: pronto, meu amor, já tirei o que lhe impedia de me ver. Agora podemos voltar ao normal, como éramos antes. Porque sim, pessoal, na minha cabeça, Gustavo era meu. E Gustavo, me vendo naquela situação, me disse que eu era louca, que não queria mais me ver na sua frente nem pintada de ouro. Porém, por volta das 8 da noite, escuto palmas no meu portão. E mesmo extremamente debilitada, fui ver quem era. E ao ver Gustavo ali, pedindo para entrar, meus olhos se encheram de alegria. Gustavo entrou
e acho que por algum tipo de fetiche bizarro dele, me usou naquela situação de, entre aspas, resguardo. Gustavo me tocou ferozmente, fazendo que meus pontos se rompessem. E mesmo comigo gritando de dor, gritando para que ele parasse, mesmo vendo meu sangue escorrendo pela cama, ele não parou. E quando chegou em seu final feliz, simplesmente fez o de sempre. Fumou, colocou suas calças e foi embora, sem falar um A sequer. E eu fiquei ali, jogada na cama, com os pontos abertos. Até que uma vizinha, ao me ver berrar de dor, foi até mim e me viu ali, jogada nua na cama e totalmente ensanguentada. E às pressas ela me levou até o hospital, aonde eu cheguei já desacordada pela falta de sangue. Os médicos os médicos fizeram tudo para me salvar. Foi bolsa de sangue, cirurgia de fechamento e tudo mais. Porém, graças a Deus, enfim, conseguiram me estabilizar. Passei quase um mês naquele hospital, sem nenhuma visita sequer, pois, como eu disse, eu havia saído de casa aos 14 anos e morava distante de meus pais, que, para falar a verdade, nunca ligaram realmente para mim. E eu também não tinha amigos. Minha vida era eu e minha digna solitude, e meu hobby de beijar homens por aí. Enfim, nesses um mês de hospital, Gustavo não apareceu sequer uma vez para me ver, ou pelo menos saber como eu estava. E sim, gente, ele sabia que eu estava lá internada, pois após eu ter alta e chegar em minha casa, minha vizinha que me socorreu me falou que ele havia me procurado e ela falou para ele aonde que eu estava. Porém, ao ouvir aquilo, eu fiquei feliz, porque afinal ele estava se importando comigo, ele queria cuidar de mim. Ele foi me procurar, né? Então ele queria cuidar de mim. Ai, meu Deus, vamos continuar isso aqui que pelo amor de Deus. Então, foi aí que eu Então, foi aí que eu o liguei, e diferente das outras vezes, ele me atendeu e queria me ver como eu estava. Então marcamos dele dormir comigo em minha casa novamente, e ao chegar lá, vocês não vão acreditar. Gustavo, esse Gustavo mesmo, o Gustavo de sempre, fez a mesma coisa que da outra vez. Me pegou, me usou e me descartou. Meus pontos, que estavam começando o processo final de cicatrização, se inflamaram novamente. Parecia que Gustavo me pegava mais forte para ver me Parecia que Gustavo me pegava mais forte para ver meus pontos incharem ou sangrarem. E Gustavo, como da outra vez, como eu disse acima, fumou seu cigarro, colocou a sua calça e foi embora. Meu Jesus amado. E minha vizinha, novamente, veio ao meu socorro ao ouvir meus gritos de desespero. Porém, dessa vez ela me disse que aquela era a última vez que ela me ajudaria, que era para eu denunciar Gustavo, pois ela sabia que era ele que fazia aquelas coisas comigo. E chegando no hospital, com os pontos quase cicatrizados, todos inflamados, e chegando no hospital, com os pontos que já estavam quase cicatrizados, todos inflamados, fui novamente hospitalizada e fiquei de observação por 5 dias naquele hospital. Dias estes que utilizei para refletir sobre o que eu estava fazendo da minha vida. Então, decidi dar um basta em Gustavo. E ao sair do hospital pela segunda vez, por causa dele, eu decidi que iria me afastar daquele homem. Não ia mais. E ao sair do hospital pela segunda vez, por causa dele, eu decidi que não iria mais atrás daquele homem. Porém, assim como madrugada, a abstinência bateu e eu fui atrás dele de novo. Porém, quando eu o vi paquerando outra mulher qualquer em outra balada da vida, assim como fez comigo, minha ficha caiu. Eu era viciada em Gustavo e estava definhando por ele. E foi aí que eu tive a brilhante ideia
já que eu não poderia ter. E foi aí que eu tive a brilhante ideia. Já que eu não poderia ter Gustavo, eu iria matá-lo. Pois se eu não o matasse, a minha obsessão. Pois se eu não o matasse, a minha obsessão por ele me mataria. Foi aí então que, com o resto que sobrou da minha rescisão de 9 anos de trabalho, vasculhei novamente a cidade inteira atrás de um matador de aluguel. Até que achei Rogério, que se disponibilizou a fazer o serviço por um valor X. E eu paguei. E assim foi feito. Em uma noite qualquer, enquanto Gustavo bebia, na conveniência do posto que sempre costumava ir com os amigos, ele foi surpreendido com um carro que parou atrás dele, abaixou o vidro e lhe deu 3 tiros, 2 nas costas e um na cabeça. Fim... 2 nas costas e um na cabeça, findando assim, enfim, a vida do meu amado Gustavo. Foi tudo muito bem pensado por Rogério, sem investigações, carro clonado, placa fria, sem suspeitos. E como Gustavo era pobre, um cidadão qualquer, sem influência nenhuma, arquivaram logo o caso. Após isso, comecei enfim o início da minha desinfecção daquele homem. Bom, hoje já hoje já se fazem 20 anos do ocorrido e eu continuo visitando o túmulo do meu grande amor, Gustavo, pelo menos 6 vezes na semana, cuidando e zelando daquele lugar, porque finalmente, gente, finalmente, após tantos anos de sofrimento, Gustavo entendeu que ele é só meu. E o conselho que eu quero dar para os leitores é que dependência emocional é como uma droga que mata aos poucos, pior que o crack. Eu tentei de todas as formas me desvencilhar de Gustavo, mas não consegui. E hoje, 20 anos depois, não tenho filhos, não tenho ninguém. Só tenho meu amado Gustavo, que visito o cemitério de nossa cidade quase todos os dias. Bom, este foi meu relato. Um abraço e beijo a todos. Gente, preciso até dar uma respirada depois desse relato. Eu falei pra vocês que ele era pesado, era um relato que, cara, mexe com a cabeça da gente, porque nessa história, cara, não tem certo nessa história. Pra mim não tem certo. O cara era um safado, um cafajeste, um abusador, né, gente, por assim dizer. Pegou a mulher vulnerável lá na cama, fez o que quis, largou ela lá pra morrer, literalmente na cama pra morrer. E essa moça, cara, ou de verdade, se ela estiver escutando esse relato, um conselho, ou você sofreu uma amarração muito pesada aí de uma amarração forte desse tal de Gustavo, que é um nome trocado, tá, gente? Só pra deixar claro que eu troquei, ela colocou o nome da pessoa mesmo, mas eu troquei, né? Porque eu tenho senso. Enfim, ou esse tal de Gustavo fez uma amarração muito forte pra você, ou você tem que procurar seriamente um psiquiatra para você ver esse seu tipo de pensamento, porque não é algo de uma pessoa normal se fazer. E, gente, muitas pessoas que possuem algum tipo de distúrbio, elas têm vergonha de procurar um psiquiatra e tudo mais, porque na crença popular a qual a gente cresceu, psiquiatra é coisa de louco, coisa de doido. Mas, gente, quando a gente tem um problema no nas partes íntimas, as mulheres no caso, procura quem? O ginecologista. Quando a gente quebra um braço, a gente procura quem? O ortopedista. O cérebro é um órgão, é uma parte do nosso corpo, ele precisa ser tratado. E aí, gente, para quem ouviu esse relato até aqui, está escutando o meu comentário, é isso que a gente vê, cara. Olha onde que também, vamos colocar assim, né, o caso da dependência emocional. Olha onde a dependência emocional dessa mulher levou ela. Olha a situação degradante que essa mulher chegou, entendeu? Cara, de, eu não tenho nem palavras para descrever o que eu senti nesse relato, porque é algo que não tem como você pensar como uma pessoa aceita esse tipo de coisa. Tipo, é trauma da vida, é tudo mais, mas, gente, na minha humilde opinião, não tem explicação.
A mulher tirou o bebê que ela tava dentro da barriga. Entendeu? Ela tirou o filhinho dela pra satisfazer o cara que não tava nem aí pra ela. O cara falou na frente de todo mundo lá que não queria saber dela. E ela, tipo, mano, não sei, cara. Tem gente que precisa ser estudada, porque esse relato ele tem muitas camadas, entendeu? Mas o que mais me pega é essa questão, como que a pessoa tem coragem de tirar o próprio filho, sabe? A pessoa fazer loucura, sair do serviço que tava 9 anos, gente. E fazer, tipo, tudo pra uma pessoa que não. E pior que o cara também, ele deixou claro que não tava nem aí pra ela. Depois que ele conseguiu lá o sexo dele, ele deixou claro. E ela, como ela falou no começo do relato, era uma mulher, tipo, empoderada e tudo mais, cara. Tipo, o cara conseguiu quebrar de uma tal forma a barreira que ela possuía sobre relacionamento que ela virou um Joey da vida do Yu. Se eu não me engano, o nome dela é Joey, da série Yu. Não sei se vocês já assistiram. Conta mais ou menos uma história parecida com essa. Mas, gente, é algo perturbador, entendeu? Tipo, você viu como é que findou isso daí? Ela ceifou 2 vidas, gente. 2 vidas. Desgraçou a própria vida dela, perdeu o emprego. Até hoje, gente. Se essa mulher tinha 23, hoje se em 2024 ela tava com 43, hoje ela tá com 44 anos, não tem ninguém. E até hoje ela vai no túmulo do cara, 20 anos depois, fica lá com o cara. E até hoje, pelo final do relato, ela acha que ele é propriedade dela, entendeu? Ela matou o cara pra ficar com ela, entendeu? Tipo, gente, moça, se você estiver vendo esse relato, por favor, não é uma crítica assim, mas por favor, vai cuidar da sua mente. A mente é uma parte do corpo da gente. E não só você, qualquer outra pessoa que esteja passando por uma situação de desespero assim tão grande, de uma loucura, de um delírio que dura tanto tempo. Procura se tratar, gente. Hoje em dia a tecnologia tá aí, tá tudo mais fácil na nossa mão, entendeu? Já acabou aquela época onde todo mundo, quem vai pra psiquiatra é louco, é doido. Não, gente. A gente tá no século XXI, 2025, bora acordar pra vida. Meu Deus, que relato foi esse? Mas, enfim, galera, esse foi o relato. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô até meio aéreo, desculpa, é porque eu já li esse relato tantas vezes que cada vez que eu leio, eu pego mais uma parte de alguma camada que existe dentro dele, tá ligado? Mas enfim, esse foi o relato. Espero que vocês gostem. Deixe suas opiniões aqui embaixo, gente, porque eu sou tipo Léo Dias. Eu adoro ver comentário. Aí se a pessoa responde o comentário de outra pessoa, eu olho o comentário respondido. Então eu acho muito legal essa interação. E pode ter certeza que eu vou responder cada um de vocês. Quando vocês colocarem um ponto de vista, eu vou falar, nossa, que ponto de vista legal, eu concordo por causa disso, daquilo. E é exclusivamente para você. Eu coloco seu nome e tudo mais, tudo certinho. Eu agradeço você porque ficou até aqui. Curte, comenta, compartilha pra gente. Se você tiver um relato, manda pra gente aqui. O próximo vídeo do canal vai ser do quadro Penumbras. Depois a gente vem com a Bonança, que é o Vivências Light. Aí se encerra a semana. Eu tô pensando, gente, eu queria saber de vocês também o que vocês acham. Eu queria colocar, tipo, na segunda o Vivências, na quarta o Penumbra, né, que é o sobrenatural, e de sexta, né, para aliviar a semana depois de tanta coisa que a gente escutou aqui, colocar o Vivências Light, pra gente começar o final de semana já mais feliz, mais risonho, vendo quanto o ser humano é doido. De outra forma, né, não de uma forma tão bizarra igual essa. Mas enfim, gente, agora fiquem com o nome do pessoal aí que ajudou o canal e está ajudando nesse começo, tá bom? É uma singela homenagem que eu faço pra vocês, tá bom? E muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Salve, salve, galera. Então, pessoal, tô fazendo essa lista aqui depois do vídeo do Vivências Light também, tá bom? Porque muita gente comentou, falei, não, o pessoal também merece o nome no próximo relato. E outra coisa, gente, a gente tá quase chegando em 200 inscritos, muito obrigado. Espero que vocês continuem gostando, mas bora pra cima. Espero que vocês tenham gostado do relato e bora que vai ter mais. Vou tentar colocar pra vocês esse relato aqui todo dia, ou pelo menos um dia sim, um dia não, fechou? Bora lá pros nomes. Bora lá, galera. E lembrando que se você quiser ter seu nome falado, comenta no último vídeo postado no canal, que a partir de hoje eu sempre vou mandar um beijo ou um abraço
pro pessoal que comentou no meu último vídeo do canal, beleza? Então bora pros nomes de agradecimento. Vou mandar um beijo pra todo mundo, hein? Já tô mandando um beijão geral. Agora eu vou falar os nomes, tá? Daniele Lima, Maria Santos, Caroline Rodrigues, Aline Aparecida, Mariane Marques, Carolzinha, Juliana Oliveira, Tabata Santana, Rosielena, Lete, Ina Severiano, Fernanda Amádio, Edenilson Silva, Ana Paula Oliver, Cláudia Ferreira, Renata Borges, Thalisson Lima, gratidão a Deus por tudo. Neila Silva, Rita Lopes, Maravilhosa Iá, Gisela Silva, Shirley Pinto, Ropitna, Rosimari, Fernanda Pires, Ellen Braga, Sandra Tim, Kathleen Leite, Jaqueline Larissa, Paula Lima e por fim, e não menos importante, é claro, Letícia Stephanie. Gente, muito obrigado por todos vocês que comentaram, tá bom? Se eu pudesse mandar um abraço para todo mundo também que curte, é porque não dá para ver, mas se desse para ver aqui, ou dá e eu ainda não pesquisei, mas eu vou pesquisar, se der para ver. Eu mando um beijo também, não tem problema, deixa um espacinho no final do vídeo para mandar um beijo, um abraço para vocês. Muito obrigado. Alguma dessas pessoas, igual a Daniele Lima e outras aqui, comentou nos meus primeiros 3 vídeos, gente. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado mesmo. Juliana também, muito obrigado, gente. E eu não vou falar todos os nomes porque talvez eu possa esquecer de alguém e a pessoa se sentir esquecida, mas todo mundo que comentou eu marquei aqui, tá bom? Seja vim pelo canal da Leandra ou gostei demais, continue fazendo, não importa, qualquer comentário eu recebi de coração aberto e amei todos. Tá bom, gente? Muito obrigado. E se você gosta do canal, gente, indica o canal para o canal crescer cada vez mais, para mim ter mais ânimo de trazer vídeo para vocês aqui, para vocês terem história todos os dias, porque meu intuito é viver do YouTube. Entendeu? Meu intuito é viver aqui contando relatos para vocês. Infelizmente ainda eu não consigo, mas com fé em Deus a gente vai crescer e eu vou conseguir trabalhar exclusivamente para alegrar o dia de vocês, tá bom? Mas enfim, é isso daí. Um beijo para todos, tá bom? E eu vou tentar colocar relato para vocês agora novo na segunda, que vai ser o Penumbra, e depois vai ter o Vivências Light aí no meio da semana. Eu aviso vocês no próximo vídeo, tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. A gente tem comunidade agora aqui no canal também, tá? A gente tem comunidade, a gente tem... Fica ligado também nos posts, que eu vou começar a fazer post do canal para avisar quando vai sair o vídeo, o horário, para vocês já se programarem. E muito obrigado. Rumo aos 200 inscritos e daí o céu é o limite, né, gente? Me ajuda divulgando aí pro pessoal. Tem um amigo, tem um parente que gosta, divulga para mim, tá bom? Um beijo, pessoal. Um beijo. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Falou!